É bem provável que você já tenha passado por isso. Você estuda, revisa e na hora de fazer questões sobre um assunto específico, você erra. Na verdade, isso é bem normal. Existem assuntos com graus de dificuldade muito diferentes entre si, e cada um tem uma dificuldade, uma facilidade específica para cada tipo de assunto. Mas você pode resolver isso dando uma atenção específica para esses pontos. E eu costumo utilizar um caderno de erros, é o que eu vou te ensinar a fazer hoje. Mas atenção, o caderno de erros que eu vou ensinar você a fazer aqui hoje não é para substituir nenhuma etapa dos seus estudos, muito menos significar um segundo caderno de resumos. Ele é especificamente um caderno de erros. E ele não é para substituir nenhuma etapa, porque justamente é uma das etapas que vai te ajudar a construir ele. Vai ser durante a resolução de questões que você vai estar apto a identificar os pontos que você tem mais dificuldade e estes pontos que serão utilizados para criar esse caderno de erros que você vai aprender aqui. Então, como é na resolução de questões que você vai identificar esses pontos de dificuldade, você vai colocar esse caderno de erro justamente na etapa entre a revisão e a adaptação. Mas adaptação, o que é isso, Renan? Na verdade, isso é parte de um método de estudos que eu utilizo hoje no meu dia a dia chamado ciclo EAR. Eu vou fazer um vídeo completo sobre o que é o ciclo EAR do professor Fernando Mesquita e como que eu aplico ele no meu dia a dia. Mas caso você já queira se antecipar, basta clicar no link aqui embaixo na descrição para saber mais. Sem enrolação, eu vou te ensinar agora a fazer o teu caderno de erros. Assiste as 3 dicas para você saber efetivamente como faz ele sem erro nenhum. Primeiro passo é identificar os pontos que você tem mais dificuldade. Lembra que eu te falei que ele não vai substituir nenhuma das suas etapas de estudo? Pois é porque é bem na hora que você vai fazer as revisões que você vai identificar o que vai entrar no teu caderno de erros. Então vamos lá, você terminou o estudo da sua teoria e você está lá agora na etapa de resolução de questões. Conforme você for resolvendo, você vai anotando as questões que você tem errado, as questões e o assunto específico que você errou. Você pode anotar num caderno à parte, você pode anotar no teu bloco de notas do computador. O importante agora é fazer esse mapeamento prévio daquilo que você tem errado. Então, se você está estudando lá, por exemplo, inquérito policial em Código de Processo Penal, você vai anotar que você errou uma questão de inquérito policial, mas não uma questão de inquérito policial geral. Você vai anotar o assunto de inquérito policial que você errou e você vai identificando isso ao longo do tempo que você for resolvendo as questões. Depois que você fez esse mapeamento prévio, você vai reler esse material que você anotou dos seus erros e vai ver efetivamente o que é que você errou, porque simplesmente você não prestou atenção ou porque você faltou algum tipo de revisão ali que com uma revisão próxima você conseguiria sanar esse erro, e aquilo que você errou porque é um assunto que você erra recorrentemente, é um assunto que você já estudou, é um assunto que você já revisou, mas você continuou errando, inclusive errou aí nessa última sessão de exercício que você fez. Então é esse assunto aí que você erra recorrentemente que vai entrar no teu caderno de erros. Atenção! O assunto que vai entrar no teu caderno de erros não é o assunto mais difícil por si só, é aquele que você tem dificuldade. Então suponhamos que tem ali um assunto sobre inquérito policial que é um pouco mais complexo, mas esse assunto, apesar de ser um pouco mais complexo, você está ok nele, você não está errando questões. Então não tem por que ele entrar no seu caderno de revisões, tá ok? Então, o assunto que vai entrar no teu caderno de revisões não é necessariamente o mais difícil, é aquele que você vem errando mais. Agora é hora de colocar a mão na massa. O segundo passo é efetivamente começar a construção do seu caderno de erros. Você pode escolher qualquer método para anotar isso. Se você gosta de materiais virtuais no seu computador na nuvem, perfeito, pode utilizar isso. Eu particularmente para esse tipo de coisa específica, que é algo mais singular, que é algo que eu quero dar uma atenção um pouco maior, eu gosto de usar um caderno físico que eu tenho aqui. E geralmente eu utilizo um caderno pequeno, compacto, uma agenda que não vai ocupar tanto espaço caso eu queira levar este caderno para qualquer outro lugar. Esse é um segundo ponto que você deve se atentar, que é como utilizar o teu caderno de questões, mas isso eu vou falar na terceira dica no final do vídeo. Então agora a gente vai começar a construção do nosso caderno. Lembra daquele mapeamento que você fez no passo anterior, dos assuntos que realmente importam, que realmente você tem dificuldade, que devem entrar no teu caderno? Pois é. Você vai pegar o teu caderno e vai estabelecer um padrão de preenchimento das informações. Não adianta você ter um caderno que é para coisas específicas e ter tudo bagunçado. Quanto às cores, eu recomendo que você use no máximo 3 cores. Lembra que aquilo lá não é para você ficar fazendo vários destaques como você pode fazer no teu material de teoria ou no teu material de revisão. Ali são coisas específicas, são pontos cirúrgicos, então você não precisa dar muito destaque porque o caderno não é para ser extenso. Outro ponto muito importante, quando você estiver construindo o seu caderno de erros,
não faça dele um segundo caderno de resumos, ele não é para isso. Então seja objetivo, seja claro e coloque as informações ali de uma maneira muito visual, de uma maneira que você vá sentir conforto na hora de ler e vai, na hora que bater o olho, lembrar daquele ponto que você vem errando. Você vai ficar martelando isso na sua cabeça e, eventualmente, essa informação um pouco mais complicada de aprender vai acabar entrando. Não que ele não possa conter ali vários tópicos, mas ele não deve ficar muito extenso em cada tópico. Se você está percebendo que você está anotando quase o assunto inteiro daquele tópico específico, isso não é um problema de revisão, isso é um problema mais de teoria. Você precisa efetivamente aprender aquilo lá. Se você está fazendo algo muito extenso, quer dizer que você tem que se familiarizar melhor com aquele assunto, tem que se aprofundar melhor naquele assunto, fazer revisões, fazer exercício. A partir de todo esse ciclo, depois, se ficar algum resquício daquele tema que você realmente não está conseguindo aprender, aí sim você vem e inclui no seu caderno de erros. Beleza, você vai fazendo isso, você vai enchendo o teu caderno de erros com os pontos específicos que você está errando, que você não consegue aprender ao longo de cada dia de estudos. Mas e aí? Depois que eu iniciei ele, o que eu vou fazer com ele? Eu não posso simplesmente deixar ele parado numa gaveta ou ali do lado dos meus materiais, porque senão ele não vai ter nenhuma diferença do que qualquer caderno de resumos que você já tenha feito, na verdade. Então, como esses assuntos são assuntos específicos, são assuntos que você quer dar uma atenção maior, é necessário que você tenha mais contato com esse caderno de erros durante a tua rotina. Eu digo não só durante a tua rotina de estudos, mas sim durante a tua rotina diária. Como o meu caderno de erros, por exemplo, que é um caderno físico, um caderno compacto, eu posso levar ele na minha mochila para qualquer lugar. Eu posso ler ele no ônibus, eu posso ler ele no carro quando eu estiver parado, eu posso ler ele durante uma viagem de ônibus ou durante uma viagem de avião, o que seja. Eu posso ler ele enquanto eu estiver numa fila do banco. A mesma coisa se você decidir fazer o seu caderno aí no Google Drive, no Evernote, não importa. O fato é que você tem que se manter em contato com aquelas informações que você quer dar uma atenção maior. Então, não adianta só mapear as tuas questões importantes e específicas que você está errando. Não adianta colocá-las ali no teu caderno de erros para você lembrar e estudar posteriormente. Você tem que ter um contato um pouco maior com aquilo, você tem que dar uma atenção maior para aquele teu caderno. Então, leve ele, crie o hábito de levar ele para os lugares que você vai. Se você sabe que você vai passar bastante tempo no lugar e pode ter um tempo ocioso, leva ele também ou baixa o aplicativo no seu celular ou acessa ele na nuvem, da forma que você tem guardado ele aí. Você tem que se manter em contato com este caderno, porque senão não vai adiantar de nada. Beleza? Eu tenho certeza que se você seguir todos esses passos, colocar nele as informações específicas e corretas, não fazer dele um caderno muito extenso, como se fosse um segundo caderno de resumo, e entrar sempre em contato com isso no seu tempo ocioso, eventualmente, aqueles assuntos mais complexos para você, e não são os mais difíceis, lembrem disso, vai acabar entrando na sua cabeça, e se você fizer isso com frequência, tornar isso um hábito, você vai parar de errar essas questões a médio e longo prazo. Façam isso, testem aí, adaptem a dica que eu te dei hoje para a sua realidade, lembrando que nada disso é uma receita fixa, você pode fazer suas alterações, você pode fazer suas adaptações, mas não fuja da essência da ideia. Beleza? Eu agradeço que você tenha chegado até aqui, assista aos outros vídeos do canal. Se você está buscando métodos para organizar melhor o seu estudo, agora que os concursos têm grandes chances de serem adiados, dá tempo de você aprimorar a sua técnica, dá tempo de você aprimorar o seu método. Vê o primeiro vídeo aqui do canal, onde eu disponibilizei planilhas gratuitas para você organizar seus estudos para os concursos policiais em aberto. Vejam também o vídeo do adiamento dos concursos policiais, que é um assunto que está bastante em voga no momento. Clique aí no link da descrição para conhecer de antemão o ciclo EAD do professor Fernando Mesquita, do qual eu vou fazer um vídeo ensinando vocês a aplicar ele integralmente na tua rotina e fazendo um review também do produto, que apesar de ser uma coisa simples e óbvia, como o próprio professor fala no livro dele, é uma coisa que quando a gente passa a aplicar, realmente muda bastante a nossa eficiência, o nosso rendimento. Obrigado e até o próximo vídeo.